Eu sou Aisner Maltez Santos, tenho 28 anos, eu sou um jovem cristão, advogado de carreira e eu costumava ser um jovem hiper mega tradicional. Até que nos últimos 2 anos eu fui convidado para participar de um ministério jovem dos Adventistas Life. E a missão desse ministério era falar de Jesus para jovens pós-modernos. Jovens que não queriam ouvir a palavra Cristo, jovens que foram tão contaminados pela religiosidade tóxica que é vendida no congresso, que é vendida nos discursos da internet, que esses jovens passaram a rejeitar toda a mensagem do cristianismo. E já é o 2º ano que nós participamos do ministério chamado Sem Vergonha. Nós simplesmente queremos dizer que nós não temos motivo para ter vergonha do Evangelho de Cristo. Mas para isso a gente precisa entender a mente do jovem pós-moderno, a mente do jovem do século XXI. Então o vídeo que se segue é simplesmente uma reflexão baseada em alguns textos do grande escritor cristão Ravi Zacharias. E olha só o que ele diz sobre o jovem pós-moderno. Cremos em Marx, Freud e Darwin. Cremos que tudo está bem, desde que você não prejudique ninguém. Até onde você possa definir prejudicar, não é mesmo? Até onde você possa definir o seu conhecimento sobre prejudicar. Nós cremos no sexo antes, durante e depois do casamento. Cremos na terapia do pecado. Cremos que o adultério é banal, é legal. Cremos que a sodomia é correta. Cremos que todos os tabus são um tabu. Cremos que tudo está ficando melhor, apesar da evidência contrária. A evidência precisa ser investigada e não se prova nada com evidência. Cremos que há algo nos horóscopos, nos OVNIs e até nas colheres entortadas. Jesus era um homem bom, assim como Buda, Maomé e a nós mesmos. Ele foi até um bom mestre de moral, embora nós achemos a sua boa moral ruim. Nós cremos que todas as religiões são basicamente a mesma coisa. Pelo menos aquelas que nós lemos que eram. Todas acreditam no amor, na bondade. Elas apenas diferem nos quesitos de criação, pecado, céu, Deus, inferno, livro sagrado. Quase tudo. Cremos que após a morte vem o nada. Porque quando você pergunta aos mortos o que acontecem, eles não dizem nada. Se a morte não é o fim, se os mortos mentiram, então o céu é compulsório para todos. Exceto talvez para Stalin, Hitler, Genghis Khan, Mussolini. Cremos no total desarmamento. Cremos que há elos diretos entre a guerra e o derramamento de sangue. Cremos que o homem ele é essencialmente bom e o seu comportamento é o que desaponta. É culpa da sociedade. A sociedade é culpa das condições e as condições são culpa da sociedade. Cremos que o homem deve descobrir a verdade que é certa para ele. Consequentemente, a realidade se adaptará e o universo se reajustará e a história toda será alterada. Cremos que não há verdade absoluta, exceto que não há verdade absoluta. Cremos na rejeição dos credos e no florescer do pensamento individual. Se o acaso é pai de toda a carne, o desastre é seu arco-íris no céu. Quando você ouve estado de emergência, franco atirador mata 10 em escola, não é nada senão o som do homem adorando o seu Criador. No livro O Deus de Barack Obama, ao usar como exemplo a fé do primeiro presidente negro dos Estados Unidos, Stephen Mansfield diz que hoje, com relação à religião, a maioria dos jovens tem uma postura pós-moderna. O que quer dizer que eles encaram a fé de um modo parecido ao jazz. É informal, eclético e muitas vezes sem um tema específico. Basicamente, eles costumam rejeitar uma religião organizada, privilegiando uma mescla religiosa que funcione para eles. Para esses jovens, não há nada demais em construir a própria fé juntando tradições de religiões totalmente diferentes. E muitos formam a sua teologia da mesma maneira com que pegam um resfriado, por meio de contatos casuais com estranhos. O que o mundo espera de você é que você seja coerente.
O cristianismo virou um celeiro de hipócritas. Pequenas igrejas tornaram-se sinônimo de grandes negócios, grandes corporações envolvidas no abuso da fé, a manipulação de comportamentos, convencendo a gente simples de que a fé pode mover montanhas e fazer milagres, e você pode comprar isso. Eu sei que você não tem vergonha do Evangelho de Cristo. Eu sei que a sua vergonha, às vezes, de se posicionar publicamente, é uma vergonha do cristianismo tóxico, que tem dito que depressão é pecado, que tem dito que você precisa dar tudo financeiro. Mas se eu puder te fazer um convite, eu quero lhe convidar a ser diferente. O que as pessoas querem ver de você é que você é diferente. Mas por favor, não confunda. Jesus Cristo te chamou para ser diferente, não para ser esquisito. Acontece que enquanto o seu discurso for intolerante, enquanto você usar esse aqui ou qualquer outro livro sagrado como espada para cortar e ferir o teu irmão, você não vai ser o amor de Cristo na vida dele. E ele vai olhar para você e vai dizer: se é isso que é ser cristão, eu tô fora disso. Pois vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, porque eu, Deus, eu vos aliviarei. Essa é a promessa de Deus para a vida dos filhos dele. E se você não tem sido alívio para a humanidade, se você tem sido só a justiça divina, o advogado de Cristo, você não entendeu o que é o cristianismo. Jesus Cristo te convidou para ser testemunha dele, não advogado dele. Você não precisa defender Cristo, você não precisa ser o Rottweiler de Deus. A testemunha de Cristo, ela proclama as maravilhas que Jesus Cristo fez na tua vida, e o outro vê aquela mudança em ti, e às vezes sem nenhuma palavra o teu exemplo arrasta. Tiago, capítulo 1, dos versos 25 em diante, dizem o seguinte: coerência é tudo. Quem apenas ouve e nada faz com aquilo que ouviu é como quem se olha no espelho e não consegue reconhecer a própria aparência. Mas aquele que dá devida atenção à mensagem de Deus e a vive na prática, nela se firma sem ser um mero ouvinte. E essa pessoa vai longe e vai ser abençoada por Deus. Qualquer um que se considere um religioso e fala demais está apenas se enganando, porque esse tipo de religião é uma mera conversa fiada. Religião de verdade, aquela que agrada a Deus, aquela que agrada ao Pai, é esta: escutem, cuidem dos necessitados e dos desamparados que sofrem, e não entrem nos esquemas de corrupção do mundo sem Deus.